Figura. Isso aqui foi uma prova tua? Eu vi que tinha umas correções ali. Sim, foi. Foram duas. Um foi simulado, é porque aqui na minha região tem PISME, aí uma foi simulado de PISME e a outra foi uma prova mesmo, entendeu? Entendi. Esse PISM é bom pra entrar na faculdade mais fácil? É, é tipo assim, eu tô no ensino médio, é primeiro, segundo, terceiro ano. Aí eu vou fazer um ano no primeiro ano, um ano no segundo e um no terceiro, aí se eu conseguir passar, eu já vou direto, entendeu? É menos Uhum. concorrência também. Entendi. Aí é bom. Então tá bom. A figura representa a seção vertical de um trecho de rodovia. Os raios de curvatura dos pontos A e B são iguais, valem 100, e o trecho que contém o ponto C é horizontal. Então é como se nós, como não, né? É de fato um movimento circular aqui onde está rolando o ponto B, não é mesmo? Você tem um Sim, círculo e você tem um círculo com raio. A gente sabe que raio é isso, né? Raio sim. é aquela distância que vai até. Bem, ele está falando aqui, curiosamente, que o A também faz parte da circunferência. Os raios de curvatura do ponto A e B são iguais e valem 100. Então a gente vai ter o nosso raio aqui nesse movimento circular que vale 100, beleza? Tá meio Beleza. estranho aqui, mas física é assim, né? Física são aproximações mesmo. Muito bem. E o trecho que contém o ponto C é horizontal. Então aqui a gente volta para o movimento retilíneo uniforme que a gente está acostumado, né? O Uhum. automóvel de massa 2 vezes 10 na 3 quilos percorre a rodovia a velocidade escalar constante de 36 quilômetros, sendo NA, NB e NC a reação normal da rodovia sobre o carro, AVC, respectivamente, determine suas intensidades. Ele quer saber a intensidade destas normais. Muito bem. Bem, o que é que acontece, né? Quando a gente está pensando no movimento do nosso carro, o movimento é sempre né, numa determinada direção, e a normal é sempre normal, ou seja, perpendicular a essa direção. Por exemplo, né, um caso muito simples é quando nós temos aqui um corpo que está num chão horizontal, a normal vem para cá, o peso vem para cá. Se ele está se movendo, beleza, mas as forças para cima e para baixo são essas. Ok? Uhum. Ok. Muito bem. Elas se anulam? Se ele não estiver subindo nem descendo, se anula. Ah, beleza. Exato. Só que agora o que, que vai acontecer, né? Nós temos aqui um movimento um tanto curioso. O ponto B aqui, tudo bem, a gente já entende que ele é o ponto mais baixo da trajetória. Então, sim, nós vamos ter a força peso para cá, força normal para cá. Beleza. Agora, o ponto A é um ponto que está me incomodando um pouco, mas já vamos falar sobre ele. Porque, não sei, né? O desenho está meio zoado. Não sei se o raio é para cá ou o raio é na perpendicular. Esse tipo de coisa faz diferente, faz diferença. Por hora eu vou desenhar assim. Por quê? Porque, no caso, né, desse movimento circular aqui, apesar do A estar ali numa posição meio estranha, o vetor normal aqui ele não pode ser na mesma direção do vetor peso, porque o vetor normal tem que ser sempre normal à trajetória. Então, se a trajetória é circular, como é o caso aqui, de acordo com o enunciado, né, raio de curvatura é circular, então o vetor normal no círculo está sempre apontando na direção do raio, né? Por exemplo, se tu tem um corpo rodando aqui, né, tipo uma moto lá naquelas Globo da Morte, o peso sempre aponta para baixo, porque na Terra é assim, né? A gente sempre cai para baixo. Mas uma vez que o centro é aqui, a força normal vai sempre apontar para o centro, entendeu? No Ah, movimento tá. circular é isso que ocorre. Da mesma forma que no chão sempre aponta para cima, que é o chão horizontal, ok? Ok. Esse nome normal não é por qualquer coisa de normal, assim, é normal, tem fácil, difícil, normal, que nem no jogo, né? Não. O normal é porque é normal de perpendicular, sacou? Normal, Ah, perpendicular, ortogonal são sinônimos, basicamente, na matemática. Então, esse vetor aqui é normal à trajetória circular, ou seja, aponta para o centro. É isso, basicamente. Então, o que acontece é o seguinte: em cada situação você vai ter um vetor normal diferente a princípio, né? Por exemplo, aqui, né, no B,
você tem um vetor normal que supostamente é igual a força-peso. A gente já vai falar sobre isso, na verdade. Mas, no mínimo, eles têm as mesmas direções, não é mesmo? Normal e peso Uhum. estão na vertical. Aqui já não. A peso aponta sempre para baixo, mas o ponto A já está num outro lugar desse círculo. Então não tem a mesma direção. E o ponto C, a história é ainda outra. Porque ele parece aqui que é igual ao ponto B, né? Ali no. Que é o ponto B, tá? Que eu apaguei o negócio. Mas é um pouco diferente, tu vai ver por quê. Vamos falar do ponto C primeiro, beleza? Mas o É o C não mais tem próximo. normal, não? Ah, desculpa, coloquei a letra errada. Mais Vamos uma, falar do quê? mais uma coisa. O centro, no caso dessa imagem, seria onde a normal da esquerda aponta, né? Centro da imagem? Como assim? Aí você fez o globo, o globozinho aí dos carros, ou da moto, desculpa. Aí você colocou um centro no meio dela, correto? Não, não coloquei nada, já estava lá na figura. O ponto B fica ali no centro. Ah, Ah, tá, tu tá. está dizendo esse negócio aqui? Isso, isso. Ah, sim, é. Eu coloquei porque ele falou do raio de curvatura. Raio é a distância da circunferência até o centro dela, certo? Ah, ok, Então entendi. por isso que eu desenhei dessa forma. Mas claro que tá bem fora de escala aqui, né? Então eu desenhei porque isso vai ser útil numa equação que a gente vai utilizar. Só que eu não quero falar das coisas que estão no círculo por enquanto. Eu quero falar do C, que é mais fácil, tá bom? Beleza. Muito bem. Eu acho que você concorda comigo que o C não está nem subindo nem descendo, ele não está nem voando nem afundando, certo? Certo. Ele está parado na direção Y. E a gente sabe, então, pela segunda lei de Newton, que o somatório das forças numa determinada direção é sempre igual a massa vezes a aceleração, certo? Certo. Muito bem. Portanto, se a coisa não se move, não vai nem subir nem descer, como é o caso do ponto C, a aceleração é zero. Ele está, vamos dizer assim, parado na direção Y. Ele pode até estar se movendo para frente, mas isso não importa se a gente estiver interessado na direção vertical. O movimento para a esquerda e para a direita não importa se eu estou interessado nas forças verticais. Lembra disso? Uhum. Certo. Ah, muito bem. Pô, você está no primeiro ano do ensino médio, cara. Normalmente os meninos novos assim não ficam, não procura aula. Então, cara, é porque meu professor não é muito bom pra explicar, não, entendeu? Não, mas eu quero dizer que é as mães que têm que procurar, mas tu mesmo veio procurar. Eu acho isso muito bom, É, muito legal. Bem, de toda forma, o que eu quero dizer, tu tem que lembrar isso. Quando a gente está trabalhando lá na segunda lei de Newton, as direções perpendiculares não importam. Então, eu trabalho só em X, às vezes só em Y. Tu deve lembrar disso lá das questões de plano inclinado, lembra? A gente até tinha que, não sei se tu já viu o plano inclinado, muito provavelmente sim. Tinha até uhum, o PX e o PY. E eles nunca apareciam na mesma equação, né? é, Porque quando tu está estudando física é assim, cada direção é uma conta. Por exemplo, aqui eu estou trabalhando na direção Y, ok? ok. Então, normal e peso são aqui forças na direção Y. E como ele não está nem subindo nem descendo, o somatório das forças é igual a zero. Tudo bem até aqui? Tudo. Show. Então, eu achei que, neste caso, né, a normal C é igual a peso. Uhum, E nós temos o peso. Né? Peso é massa vezes gravidade. correto. E a massa dele está lá, é 2 vezes 10 na 3. Não sei se tu sabe, mas 10 na 3 é 1000. Então, 1000 percentual, isso. Então, como a gente tem aqui ó, bases iguais, o professor ensinou a somar os expoentes. 10 na 3 vezes 10 na 1. Porque 10 e 10 na 1 é a mesma coisa. E aí, 10 na 3, 10 na 1 é a mesma coisa? Calma aí. 10 na 1 é a mesma coisa. Ah, 10 tá. normal, desculpa, eu falei merda. 10 e 10 na 1 é a mesma coisa. Qualquer número é ele mesmo elevado a 1, tá bom? Ah, sim, não. Entendi agora. Isso tu lembra, né? Beleza. Sim. Então tá bom. Então, como lá na bases iguais a gente soma os expoentes, né? Soma 1 com 3, fica 4. 4 o quê? Newtons, né? Então a unidade de força é newtons, não pode esquecer.
Nós já encontramos a primeira resposta, né? Ele pedia para encontrar todas as forças, já encontramos a C, tá bom? Correto. Agora, vamos falar da B, que é uma outra que o desenho está bem fácil de entender, tá bom? Por quê? Beleza. Porque o que está acontecendo aqui? Na B parece muito o caso do C, né? Porque o peso está bem para baixo, né, na vertical, e o B está para cima, na Professor, vertical. só uma dúvida aqui. Nesse negócio do raio, ele puxa para cima ou ele é puxado para baixo? Como assim, cara? Calma aí. Puxar o quê? Ah, continua explicando. Depois que eu surgir essa dúvida, eu melhoro a pergunta para você. Tá. Bem, então eu quero que tu repare que, assim, a figura parece que eles são iguais. Sim, Só que tem um problema. Enquanto na C não há movimento para cima, se existe, só existe para movimento horizontal, para a direita, no caso, aqui nós temos um movimento para cima. Porque o objeto está rodando, então ele está subindo de certa forma, né? sim. Ele vai para frente, mas vai para cima também. Então eu não posso dizer que o somatório das forças é zero, como eu falei no C. Ele tá Mas no B subindo. eu não posso, porque ele está subindo. Só que ele está subindo de um jeito muito especial. Ele está subindo girando. Quando uma coisa gira na física, a gente fala que o somatório das forças é igual à força centrípeta. Não é igual a MA, é igual à força centrípeta. Ok? Ok. Aqui, ó, igual a MA. Só que esse cara aqui, o V quadrado sobre R, é o que a gente chama de aceleração centrípeta. Beleza? Beleza. Beleza. Então, muito bem, a gente precisa encontrar a força normal. De novo, né? Aqui o menos P está positivo, tá negativo, vai para o outro lado positivo. Lembrando que P é peso, que eu acho que tu já decorou que é massa vezes gravidade, certo? Certo. Então, se eu massa eu tenho, gravidade eu tenho, raio eu lembro de ter. Vamos ver se a velocidade a gente tem. Pois Por é, que, por que que o senhor passou ele pro outro lado e não a normal? O peso e não normal? porque a gente quer achar normal. A gente tem que Ah, isolar aquilo que a gente quer achar, certo? beleza, beleza. Entendi. Então, e nós temos todas as informações que a gente precisa. Porque ele deu a velocidade também aqui, ó, 36 quilômetros por hora. Só que como a gente está trabalhando em unidades do SI, tem que transformar o 36 quilômetros por hora em metros por segundo. Lembra como converte de quilômetros por hora para metros por segundo? Dividir por 3,6. Exatamente. Se tu puder dividir para mim e dizer quanto é que dá, eu agradeço. Ah, tá. 10. 10 metros por segundo. Isso. Não esquece da unidade. Senão os professores de física tiram nota. 2 vezes 10 na 3, a massa. A velocidade, como você mesmo encontrou, é 10. Como a velocidade está ao quadrado, vai ficar 10 ao quadrado. Dividido pelo raio, que é 100. Você concorda comigo que 100 é a mesma coisa que 10 vezes 10? Sim, E 10 vezes 10 é 10 ao quadrado, né? correto. Muito bem, 2 vezes 10 na 3, vezes 10, esse cara já apareceu. Então, de novo, né, vamos resolver essa conta. Eu quero que tu tente resolver, mas eu quero lembrar por que que essa conta ficou diferente da outra se os desenhos eram tão parecidos. Porque no C é igual a zero, pois não há movimento nem para cima nem para baixo. E no B, no ponto B, não é igual a zero. É igual a força centrípeta, porque ele está girando. Então, sempre Beleza. que uma coisa está girando, tem que igualar a força centrípeta. Nós queremos encontrar o NB, nós isolamos ele. Por isso que eu joguei para o outro lado, tive que trocar de sinal. E agora eu coloquei os numerozinhos, então se tu puder achar aí o valor numérico, faça na sua velocidade, não precisa se preocupar. Beleza. Só uma pergunta. No C a gente descobriu a massa, né? O C,
É, no Não, Seattle cara. Bay. Você tá dando umas viajadas aí, hein, cara. A massa tá no enunciado, velho. Então no C a gente descobriu o quê? Normal, não sei. O que que o enunciado tá Ah, tá. pedindo? Reação normal na rodovia ABC. Ele quer saber a normal nessas três situações. No C, no B e no A, entendeu? Entendi, tá. Então eu isolei o N aqui, eu não isolei o M. Isolei o N de normal. Só que a normal no ponto C, é o que eu tô dizendo. A normal no ponto C é diferente da normal no ponto B, certo? Certo. Então agora tu vai encontrar aqui o valor da normal no ponto B, substituindo os numerozinhos, ok? Ok. O problema da física, às vezes, é a gente ficar perdido no que o problema está pedindo. Tem que, isso tem que ficar muito claro quando a gente vai começar um problema, até porque se você não conseguir resolver, pelo menos o professor percebeu que você não está viajando, né, completamente na questão. Então é importante você sempre deixar isso claro, né? Estou procurando as forças normais, os três pontos diferentes. Tá difícil aí de cortar as coisas, cara? É porque eu confundi o negócio do elevado a 3 ali. Mas eu já tô acabando, rapidinho. Beleza.
ficar bem. É, aqui, eu acho que talvez eu possa ter colocado um zero a mais, mas deu Uhum. 220, ó, 220 mil. A ideia não é na física, né, a gente ficar trabalhando com numerozinhos assim, né, cheio de zeros. Não Uhum, fica muito bom, né? A ideia é, né, usar notação científica, mas não tem problema. Parece certo, apesar dos números grandes. O que tu tinha que fazer aqui é cortar e cortar aqui, certo? Porque é igual. Em cima e embaixo corta. 2 vezes 10 na 3 mais 2 vezes 10 na 4. Aí você vai pensar, mas como que eu vou juntar? Dá o 220 lá que você falou, é isso mesmo. Mas você pode fazer o seguinte, por notação científica, não é nem física, é matemática isso aqui. uhum, Você pode transformar isso aqui numa notação com 10 na 4, para poder juntar. A gente junta quando o 10 elevado a qualquer coisa ali é igual. uhum, Então, olha só que massa. Para que esse 10 na 3 vire 10 na 4, você teria que multiplicar ele por 10. Então eu vou multiplicar por 10. Vai virar 10 na 4, certo? uhum. Só que eu não Certo. posso sair multiplicando as coisas assim, senão eu multiplicaria por 10 lá. Multiplicar por 10. Senão eu multiplicaria por 10 minha conta no banco e tá tranquilo. Então, se eu multiplico por 10, eu sou obrigado também, para manter a igualdade, a dividir por 10. Só que quando eu dividir por 10, eu vou dividir aqui. A, a ordem dos fatores não altera o produto, então eu divido onde eu quiser. Eu continuo copiando isso aqui. E agora eu consigo, então, reescrever. Ó, eu te recomendo treinar notação científica, hein, porque os números só vão piorar daqui para frente. 2 dividido por 10 é 0,2. Né? Tipo, Uhum. R$ 2 dividido por 10 pessoas, 20 centavos para cada. Isso Correto. aí. Vezes 10 na 4, mais 2 vezes 10 na 4. Então agora eu consigo juntar o que está na frente. Pensa 10 na 4 como se fosse reais. 0,2 reais mais 2 reais. Vai dar Uhum. 2,2. Que eu acho que foi o que tu obteve. Só que tu obteve com um número grande. Daí você deve estar pensando, que frescurada do professor. Bem, quando estiver trabalhando com 10 elevado a 20, 10 elevado a 30, eu acho que tu não vai querer ficar escrevendo 30 zeros, né? É. Vale a pena. Então é melhor tu ir treinando agora com os pequenos para quando chegar nos grandes tu não ter dificuldade. Muito bem, essa é a resposta. Uhum. Então a gente já repara, por exemplo, aqui ficou 2,2 vezes 10 na 4, aqui ficou só 2 vezes 10 na 4. Então significa que o NB já é maior que o NC. Ele pede para dizer quem é o maior, quem é o menor. E aqui, agora vem o que mais me confunde, porque eu não tenho como fazer uma conta exata para ele. O NA aqui, eu não tenho como. Por quê? Porque ele não é igual, não está na mesma direção que o peso. Não tá, fazer o quê? Tem que fazer. A figura também não deixa clara, não deixa claro se ele está perpendicular à força peso. Portanto, eu vou fazer uma consideração, eu vou supor uma coisa, que é o que o pessoal faz o tempo todo na física, faz suposições, ok? Ok. Eu vou supor que o ponto A é perpendicular à força-peso. Desculpa, a normal é perpendicular à força-peso. Então eu estou supondo que no ponto A está acontecendo o que eu vou desenhar agora, olha só. Aqui está o ponto A, beleza? Aqui está a força normal, A, e para cá está a força-peso. Eu estou supondo isso, imaginando o círculo dessa forma, sacou? Uhum. Beleza? É isso. Aqui embaixo Beleza. estaria o ponto B, por aí vai. Pegou a ideia? É isso aí. Peguei. Então ela está ali, vamos dizer, no canto esquerdo da circunferência, perfeitamente no canto esquerdo. Né? Portanto, no caso A, você tem que concordar comigo que a única força na direção aqui do raio, né? O raio que aponta 100% da trajetória, é a própria força normal, não é mesmo? É a única força que está aqui no nosso raio de 100. A única força que está na direção do giro, que aponta para o centro do giro,
única força é a força normal. A força peso está apontando para o outro lado agora. Beleza? Beleza. Ela está, de fato, não se envolvendo com o giro nesse ponto. Portanto, pela segunda lei de Newton de novo, que diz que o somatório das forças, ou seja, a força resultante, tem que ser igual a MA, no nosso caso aqui, na direção do nosso giro, na direção da força centrípeta, nós só temos a força normal. Então, a força normal é a força centrípeta agora. Opa, estraguei tudo aqui. Beleza? É isso. Então vai ser simplesmente isso. O argumento é esse, tá bom? Sempre o argumento está na perpendicularidade das coisas. Se a força normal é perpendicular a peso, elas não vão se envolver. Diferente desse caso do B aqui, que elas se envolveram, porque elas estavam na mesma direção. E no C também, elas estavam na mesma direção, elas eram colineares. Na suposição aqui do ponto A, não. Ponto A, uma ponta para baixo, outra ponta para o lado. Certo? Certo. Então, por isso que elas não vão se envolver. Isso se chama princípio de Galileu, tá bom? Forças perpendiculares não se envolvem. Ok? Ok. Então agora tem que resolver essa conta aqui. De novo com números que a gente já conhece bem. A massa é 2 vezes 10 na 3. Desculpa, eu errei aqui. A velocidade ao quadrado sobre R. A velocidade era 10, você calculou para mim, fica 10 ao quadrado, dividido pelo raio, que é 100, que é 10 ao quadrado. Então, sem fazer conta nenhuma, só cortando, a gente encontra 2 vezes 10 na 3 newtons. Ok? Ok. Maravilha, então olha só que interessante. Encontramos as três forças normais, que é o que o problema pede, né? Sim. A reação normal da rodovia sobre o carro A, B e C. Determine suas intensidades. Já descobrimos as intensidades. A do C, que eu achei mais fácil, era 2 vezes 10 na 4. A do B, que teve toda essa coisa aí da força peso junto e a força centrípeta, que é a força que causa o giro. Ficou isso. E finalmente a força A, que a gente percebeu que o peso era perpendicular à normal, por isso só a normal ajudava no giro, ou seja, só a normal é igual à força centrípeta. Deu esse valor aqui. Ok? Ok. Então perceba que para entender de fato esse assunto, tem que saber muito bem segundo a lei de Newton, né? Sim. Os bloquinhos inclinados, os planos inclinados, aquelas coisas lá são muito importantes. Só que eu acredito que essa prova já tenha passado, né? Passou já. Pois é. É ruim ficar voltando assim e tal. Mas se tem dificuldade, tem que voltar, não tem jeito. Tá? Uhum. Não, sim. Vamos ver a próxima aqui. Vamos ver a 6. Está aqui. Quando é que foi essa prova? Foi mês passado. O que, que você está vendo na escola agora, então? Ou já está de férias? Não, agora eu não tô vendo. Não, parou. Mentira. Eu vi ontem na física massa vezes gravidade vezes altura Ah, então tu e começou a ver energia. Eita, já é outro é, assunto já. Já é um outro assuntinho, que a lógica já é outra. Daí junta e tudo assim, força tá uma elástica. maçaroca. Força não, é energia elástica, eu acho. Que tá É, falando. Que é o Kh quadrado sobre 2, né? não, só X Só mesmo. Kx? Ah, então tu não tá É. falando exatamente de só de. Bem, provavelmente tá falando de trabalho, né? Isso, é. É. Aí em trabalho a gente começa a falar bastante de Kx. Só que daí quando tu falar do trabalho da força, vai ser Kx ao quadrado sobre 2. Logo você vai lembrar de eu falando isso. Então tá bom, quando você terminar de ler aí, me fala, a gente começa a conversar desse probleminha. Beleza. Beleza. Beleza?
Beleza. Beleza. Muito bem. E aí, sabe começar? Não, Tem nem ideia? não. O que o problema está pedindo? A aceleração. Aceleração, exatamente. Na verdade, está perguntando o que é aceleração. Qual é o seu valor no problema citado? E aí, você sabe dizer o que é aceleração? O que significa aceleração? Então, eu sei que meu professor tinha falado que tanto não significa que é aumento de velocidade, pode ser diminuição da velocidade também. Agora o Sim, conceito certinho, eu aceleração não é a sei. variação da velocidade, Isso, então, por consequência. isso. Se há variação da velocidade, há aceleração. Se não há variação da velocidade, não há aceleração. Ou seja, num movimento de velocidade constante, que acontece muito nas nossas contas, a aceleração é zero. Tem até uma equação que trata disso, que é o sorvetinho. O professor já falou do sorvete para ti? Já. S igual a S0 mais VT. Isso aqui descreve um monte de movimentos e não tem aceleração. Tá bom? Ok. Isso aí é Então a ok. aceleração está associado com a quantidade de variação de velocidade no tempo. Uhum. Da mesma forma que velocidade está associado com a variação da posição no tempo, a aceleração está associada com a variação da velocidade no tempo. Por exemplo, quando você vê a gravidade, né, lá você faz as contas, você sabe que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Você já viu isso, né? Sim, sim, sim. Significa o que matematicamente, fisicamente? Significa que a cada segundo que passa numa queda livre, sem resistência do ar, o objeto aumenta a sua velocidade 10 metros por segundo. Correto. Portanto, se você pegar agora, por exemplo, seu celular e jogar do topo de um prédio, passou um segundo de queda, ele já está com 10 metros por segundo de velocidade. Você fez a conta para mim se tinha dito que isso era 36 quilômetros por hora, lembra? Sim. Então, em um segundo de queda, o cara já está na velocidade de um carro. Né? Em 2 segundos, 20 metros por segundo. Em 3 segundos, 30 metros por segundo. 30 metros por segundo é 108 quilômetros por hora. Então, em 3 segundos de queda livre, o corpo já está com 108 quilômetros por hora. A aceleração da gravidade é bem forte e ela serve, então, para mudar a velocidade dos corpos. Okay? O freio também é Correto. uma aceleração, mas na verdade é uma aceleração negativa, uma desaceleração. Porque Sim. ele vai diminuindo a velocidade, está alterando. Alterou a velocidade e a aceleração. Ok? Ok. Então, o que está acontecendo nesse carro aqui é justamente isso. Está falando aqui que o corpo possui uma velocidade de 20 e após 4 segundos o corpo fica imóvel. Ou seja, estava ali com seus 20 metros por segundo, começou a frear e parou. Tá bom? Foi isso que aconteceu. Uhum. Daí ele está perguntando qual foi a aceleração disso. Beleza? Beleza. Bem, não tem muito segredo se tu sabe as equações. Ok? Ok. Ok, mais É ou só, menos. é só jogar na fórmula. Veja, vamos lá, né? O que o problema está pedindo? Está pedindo a aceleração. Então a gente deixa claro para o professor, ó, professor, eu sei que a gente quer achar a aceleração. Qualquer coisa, faz um desenho também. Você pode dizer que aqui é a situação inicial, o corpo tinha uma velocidade, ok? De acordo com o enunciado, 20 metros por segundo. Essa é a velocidade inicial dele, então. É o V0, a gente costuma chamar de V0. Ele não estava em repouso na situação inicial. Ele vai ficar em repouso aqui, ó, no final. Aqui eu vou achar que a velocidade é zero, beleza? Está parado. Beleza. E a gente sabe que isso se desenvolveu num tempo específico de 4 segundos. Ele demorou 4 segundos para sair de 20 metros por segundo para zero, para parar. E aí, você lembra das equações desses assuntos, cara?
Cara, não. Aí complica. Não dá para vir para a guerra sem uma pistolinha, pelo menos. Se você quiser, é importante escrever numa página do seu caderno, ou uma listona assim, um PDF, se for o caso, as equações dos assuntos que você está estudando. Senão você vai ficar perdido. Tendo equação, você já tem um norte. Eu Sim. vou pegar, então, um formulário aqui na internet, equações cinemática. O cara, Ah, acho mó difícil gravar essas paradas, assim. é chato mesmo. Para mim, que trabalho com isso, é chato, imagina para ti. Equações cinemáticas, tá tudo em espanhol, essa merda. Deixa eu trocar aqui para Brasil. Deixa eu pegar aparecer alguma coisa decente aqui. Continue em espanhol. Equaciones. Ah, dane-se. Tu também deve saber o basication aqui. Ó. Eu quero que você olhe para essas equações Uhum. Tá, e observe essa figura, observe o que o enunciado pede e pense no que nós temos como informação e no que o enunciado nos pede, pensa qual dessas equações a gente vai usar para resolver o que o problema quer. Né? Perceba que a gente tem a velocidade final, inicial e o tempo. Eu vou no banheiro e já volto, tá? tá, A gente tem a velocidade inicial, final, o tempo, que era a aceleração. A gente precisa de uma equação que envolva tudo isso. Tá? tá. Então, descobriu qual a equação? Cara, eu acho que é a primeira, porque tem velocidade e tempo, e é do movimento retilíneo uniformemente variado. Isso. Acertou essa mesmo. É a equação que eu chamo de vovô ateu. Hum,
V igual a V0 mais AT. Nós queremos o A, né? O problema pede o A. Sim, Nós temos a velocidade final, que é 0. Nós temos a velocidade inicial, que é 20. E nós temos o tempo, que é 4. Certo? certo. Então agora você tem duas opções. Ou você substitui os valores e acha o A, ou você isola o A primeiro e aí substitui os valores. Eu prefiro fazer dessa forma. Isolar o A primeiro, ou seja, fazer a conta com as letras primeiro. Se chama resolver algebricamente. Por que eu prefiro fazer dessa forma? Porque na física, às vezes, algumas letras se cortam nas contas. Algumas variáveis ali desaparecem. E daí, se você não fizer essa conta cortando essa letra antes de jogar os números, você vai pensar: ah, mas eu preciso daquela coisa, preciso saber a massa, mas às vezes a massa tu não precisa saber. Tá na equação e tu não precisa. Ela vai desaparecer naturalmente cortando as coisas, entende? Então eu Hum, recomendo que você treine isso de fazer a conta com as letras primeiro. Portanto, eu vou isolar o A. Primeiro eu vou trocar todo mundo de lado. Vai ficar V0 mais AT igual a V. Agora eu vou passar o V0 que está somando para o outro lado subtraindo. Ele estava somando, foi para lá subtraindo. Agora o T está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. V menos V0 dividido por T é justamente a definição de aceleração. Se você for lá na primeira página do seu livro, primeira página que fala de aceleração no seu livro, vai mostrar lá. V menos V0 dividido por T. Muito bem, então faz todo o sentido do mundo. E agora a gente joga os valores. A velocidade final é zero, porque o carro parou depois de 4 segundos. A velocidade inicial era 20 metros por segundo. Isso ocorreu em 4 segundos. 20 dividido por 4 é 5. Só que como está negativo, menos 5. Menos 5 metros por segundo ao quadrado, beleza? beleza. Alguma dúvida? Não. Então tá. Ah, mas 0 menos 20. 0 não muda nada, né? 20 dividido por 4, 5. Ok? Era Beleza, velho. só isso. Então, recapitulando. Pedi ao A, fizemos um desenho, pegamos a equação certa, substituímos e já era. Vamos ver. Tem B isso aqui, provavelmente. Deixa eu baixar ali a tua foto, pra tu não ver. Só um segundo. Qual a equação utilizada para calcular a aceleração? Pô, aí você. Aí você viajou muito, velho. Não. Essa aqui foi feia, hein? Como é que você me coloca uma equação que nem aceleração tem? Cadê a Mas aceleração nessa equação aqui? viajei. Viajou, né? A equação era o vovô ateu ali. V igual a V0 mais AT. Então, às vezes é importante você olhar para a conta e ver se suas respostas fazem sentido, né? Uhum. Por exemplo, você está falando de um carrinho tranquilinho aqui. Se você tivesse achado uma resposta 5 milhões ou qualquer coisa muito louca assim, de se refletir se faz sentido ou não, né? Mas a Uhum. resposta 5 aqui faz todo sentido do mundo. Isso aqui estava bem errado. Então agora Beleza. vamos para C. Essa aceleração tem sinal positivo ou negativo? Poxa, cara, essa prova aqui eu acho que tu não estudou, porque tu me parece um cara esperto. E a prova estava fácil, tá? Tava bem fácil essa prova aqui. Ainda mais se teu colégio é particular, né? Tava bem fácil, falta tu estudar um pouquinho. Você está conseguindo entender as coisas hoje aqui? Tô, assim, um pouco de dificuldade, mas tô. Então, assim, eu já, às vezes eu ajudo bastante gente aí. Tá uma prova razoavelmente fácil, assim, em comparação com outras escolas que eu pego para ajudar. Essa aceleração tem sinal negativo. Não precisava nem fazer a conta para saber isso. Mas na conta deu o sinal negativo aqui, certo? Certo. Por que não precisava fazer a conta para saber isso? Porque o carro está diminuindo a velocidade. Ele diminui a velocidade até parar, certo? Certo. Então, se ele está diminuindo,
É porque a aceleração é negativa. É uma desaceleração. Ele Correto. vai freando, freando, diminuindo a velocidade até parar. Beleza. Tá aí, mais uma para conta. Vou só escrever aqui para tu lembrar depois, mas acho que tu já entendeu. O sinal é negativo tanto pela conta como pelo fato que sabemos que o carro está freando, ou seja, diminuindo sua velocidade. O que causa isso é um sinal negativo na aceleração. Resumindo, a aceleração negativa diminui velocidade. De modo geral, né? Beleza. Tem um caso onde isso não é verdade, que é quando o carro está indo de ré. Daí a velocidade negativa aumenta a velocidade em módulo. Mas isso já é outro caso, não quero falar sobre isso. As questões da prova não chegaram a esse nível. E a unidade ali você acertou. É o metro por segundo ao quadrado, isso mesmo. Sua letra é bonita, cara. O professor não gosta de dar nota baixa para quem tem a letra bonita. Sério, tô falando sério. Eu, às vezes, dava nota só pela cara mesmo da prova. Se tivesse muito feio, tava nem aí. Faz organizado, pede pro professor. Sempre pede pro professor uma folha para tu fazer as contas. Depois pede para ele grampear junto com a tua prova. Porque ficar fazendo assim, rabisqueira na prova, não tem condição. Muito feio e prejudica a interpretação das coisas. Vamos ver essa questão aqui. Um cientista estudando a aceleração média de 3 diferentes carros obteve os seguintes resultados. Então, aceleração média. Estamos falando de carros que a velocidade está aumentando, diminuindo, tem aceleração. O carro 1 variou sua velocidade de V para 2V, ou seja, dobrou, em um intervalo de tempo igual a t. O carro 2 variou sua velocidade de V para 3V, em um intervalo de tempo igual a 2t. E o terceiro carro também deu um BO ali. Sendo respectivamente as acelerações, pode-se afirmar que, bem, daí o que você tinha que fazer aqui, meu caro? Você tinha que usar a equação da aceleração, que é aquela que eu estava te mostrando agora há pouco. Velocidade final menos a velocidade inicial dividido pelo tempo. Uhum. Eu escrevi essa aceleração agora há pouco, a hora que eu isolei a aceleração no vovô ateu, lembra? Sim. Usei uma letrinha ou outra diferente, mas são detalhes. Agora vamos usar as informações que o enunciado nos deu para o carro 1. Vamos usar nessa equação mesmo. Ele falou que a velocidade foi de V para 2V, ou seja, a velocidade final é 2V, certo? Certo. E a inicial é a V só. E o tempo foi T. Então o tempo T já está ali. Vou usar um outro T aqui. Tempo T, beleza? Beleza. Quanto que é 2V menos V? É a mesma coisa que 2 vasos menos um vaso. Fica com um Uhum. vaso só, né? Correto. Então vai ficar V, um V, mas V é a mesma coisa, né? Sobre T. Essa é a informação que nós temos por enquanto. Do A é isso. Beleza. Agora vamos para o caso 2. No caso 2, deixa eu apagar essa merda aqui. No caso 2, ele fala algumas coisas semelhantes. Ele fala que a velocidade foi de V para 3V, ou seja, ele aumentou mais a velocidade. Só que o tempo foi maior também, foi 2t, tá vendo? Correto. Então aqui eu vou colocar 3V, ele estava em V inicialmente, e o tempo foi 2t. 3V menos V é 2V. exato. 2V sobre 2T. 2t. 2 com 2 corta, fica só VT. Uhum. Olha só, esses caras são iguais, então. Eu não sei quem é V e não sei quem é T, mas eu sei que eles são iguais. Entendeu? Entendi. Estamos falando das mesmas coisas, né? Então agora vamos para o terceiro caso.
O terceiro caso ele diz o seguinte, olha só. Foi de V para 5V. Vamos colocar isso aí. Foi de V para 5V. Velocidade final 5V, inicial V. Num tempo de 5T. Então vai ficar 4V sobre 5T. Ah, olha só, né? Não ficou igual aos outros. 4 quintos de VT. E aí? 4 quintos de VT. 4 quintos de VT é maior ou é menor que 1 VT? Maior. 4 quintos é maior que 1? Não. Calma aí. Dá a mesma coisa, não? Quase, mas não é a mesma coisa, né, velho? 4 quintos, imagina uma pizza ali, tu cortou em 5 pedaços e comeu 4. Tu não comeu a pizza inteira. Sim. Tu comeu menos a pizza inteira. Então 4 quintos é menos do que 1. Só pegar a calculadora e fazer. 4 dividido por 5. Dá quebrado, né? Dá 0,8. Uhum. O importante é que dá menor que 1. Então significa que o A1 é igual a A2 e ambos são maiores que o A3. Uhum. A1 é igual a A2 e ambos maiores que o A3 é a resposta D. Entendi. Pegou a ideia? Peguei. Então é isso, meu velho. Bem, vamos só falar aqui da última para finalizar. Deixa eu pegar aqui. Viu? Meio que não teve conta aqui com números, né? Por isso que é importante tu treinar as contas com letra, que nem eu fiz naquele outro problema. Eu falei que não seria inútil. É muito importante fazer conta com letra. Uhum. Qual das alternativas apresenta as unidades de medida correspondentes às grandezas físicas estudadas na aceleração? A aceleração é medida em metros por segundo. Errado, você apontou muito bem isso. A velocidade é medida em metros por segundo, verdade. O tempo é medido em metros, nossa. A distância é medida em metros. Se bem que no doutorado, às vezes a gente media tempo em metro, mas isso era uma loucura que a gente fazia lá e dava certo. Tá A doido. altura... É doideira mesmo. A altura é medida em metros por segundo ao quadrado. A altura é medida... Nossa senhora, imagina, a minha altura é 1,83. Qual é a tua? 50 metros por segundo ao quadrado. Nada a ver, né? Então a resposta certa é a 2 e a 4. Aí sim, mano. Muito bem. Muito bem. A outra conta lá já é meio barra pesada, meio longa, né? Eu só vou te dizer como é que faz, tá bom? Não vai dar tempo de a gente fazer. Deixa eu só ler aqui. Essa questão de Enem é um saco. O motorista que atende uma chamada de celular é levado a desatenção, aumentando a possibilidade de acidente. Considere dois motoristas, o primeiro atento, o segundo utilizando o celular enquanto dirige. Eles aceleram seus carros inicialmente 1 metro por segundo ao quadrado, em resposta à emergência de freio com uma desaceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. O motorista atento aciona o freio de 14 metros por... A velocidade de 14 metros por segundo, enquanto o desatento leva 1 segundo a mais para iniciar a frenagem. Que distância o motorista desatento percorre a mais do que o motorista atento? Beleza. Bem, perceba que o cara desatento andou 1 segundo a mais do que o atento, certo? Certo. Se a gente quer saber distância, foca no que o problema está pedindo. Distância é o S. Como é um movimento com aceleração, sorvetão, concorda comigo? Correto. Bem, vamos considerar aqui que eles estão na posição inicial igual a zero. A velocidade inicial deles é, de acordo com o enunciado, 14, tá vendo? Uhum. Por quê? Porque eles estão se movendo a 14 metros por segundo e aí começam a frear. Então o movimento, o estudo do nosso movimento aqui começa quando eles estão com 14, tá bom? De velocidade, 14 metros por segundo. E a desaceleração do cara... bem, a gente ainda não está falando sobre a desaceleração.
Se a gente não está falando sobre desaceleração, a gente está falando ainda sobre o processo que ele estava ali acelerando a 1 metro por segundo ao quadrado. Portanto, a aceleração aqui é 1 metro por segundo ao quadrado. O tempo é 1 também. 1 ao quadrado é 1, dividido por 2. Então, resolvendo essa continha aqui, você encontra o quanto o cara andou a mais, beleza? Beleza. Então, depois tu faz aí. E boa sorte aí na prova, cara. Precisar de qualquer coisa, é só me chamar. Eu, sinceramente, acho que seria muito interessante se tu fizesse pelo menos uma aula semanalmente, tá? Uhum. Porque tem bastante dificuldade na interpretação em algumas matemáticas básicas aí. E assim, às vezes, mais vale a gente fazer uma aulinha, porque tu otimiza o tempo, entende? Quero Sim. dizer, em vez de tu ficar perdendo tempo com probleminhas simples assim, que se eu digo pra ti, tu já sabe começar, né? Sem isso aí, tu acaba perdendo muito tempo estudando, coisa que não precisa. E outra, que eu acho mais principal, com a aula comigo, né? Tu vai. Não precisa ser comigo, né? Quem tu quiser. A questão é que se tu tiver uma aula assim semanalmente, você vai se sentir mais seguro na escola. Porque às vezes a gente vai para aula, o professor fica falando um monte de coisa lá, a gente nem dá bola e pensar, depois eu estudo em casa, não é? Hum. Sempre acontece contigo, sempre acontecia comigo, pelo menos. Não vale a pena, assim, né, ficar pagando a escola cara lá, ficar perdendo tempo, para não aproveitar o que o professor está falando em sala. Entende? Então, tendo um professor assim, te orientando, ele já vai te mostrar o que vai vir novo na escola, vai te ajudar nas tarefas, vai fazer tu ficar com bases boas, beleza? Beleza. Show de bola. Então, precisando aí, é só chamar, massa demais a aula. Quando o vídeo estiver pronto, eu já te envio também, já estou enviando as coisas que a gente acabou de resolver, beleza? Beleza, então. Valeu. Falou, abraço. Tchauzinho.